Olá, sou o professor Augusto Manzano e hoje quero tratar com você o tema relacionado à nossa quinta e última aula do minicurso de linguagem ROP, Programação Funcional. Na aula de hoje serão tratados os temas listas e conjuntos. O tema listas será uma extensão da aula anterior e o tema conjunto uma complementação para a aula anterior. Vamos lá! A principal estrutura de dados em uma linguagem funcional são as listas. E uma lista é dividida em duas partes, cabeça e cauda, ou seja, head e tail. A cabeça é formada pelo primeiro elemento da lista, e a cauda é formada pelos demais elementos da lista, exceto o primeiro elemento. Por exemplo, em ROP, vamos declarar uma função chamada head, cabeça, que vai receber como argumento uma lista numérica e retornar como resposta o número da lista, ou seja, o primeiro elemento da lista. Na definição dessa função, vamos estabelecer o formato de uma lista, que é desta maneira. Posso usar qualquer variável, mas tradicionalmente é usado as variáveis x para a cabeça, xs para a cauda, retornando a cabeça. Para a cauda, vamos declarar a função tail, que recebe uma lista numérica e retorna uma lista numérica. Em sua declaração, semelhante a head, informa-se a lista, retornando a cauda da lista. Como exemplo, vamos extrair a cabeça da lista 1, 2, 3, 4 e 5. E o retorno será 1. Vamos extrair a cauda da lista 1, 2, 3, 4 e 5. E o resultado será 2, 3, 4 e 5. Aproveitando este momento e complementando a aula anterior, em que foram desenvolvidas duas funções, uma para gerar uma lista crescente e outra para gerar uma lista decrescente sequencial, será proposta agora uma função chamada range, que cria uma lista de um valor inicial até um valor final a partir da definição de um incremento. Desta forma, declare a seguinte função: range, que vai receber 3 argumentos numéricos e vai retornar uma lista numérica. A definição da função range será baseada em 3 argumentos: o começo da contagem, o fim da contagem e o início da contagem. Se o começo da contagem for maior que o final da contagem, então retorna a lista vazia. Caso contrário, vamos acionar aqui um enter, é uma maneira que eu posso usar para compor a linha de uma função. Vou dar alguns espaços em branco e num determinado ponto marco a posição de indentação. Começo da lista será formado pelo restante da lista gerado a partir da função range recursiva, composta de começo mais 1 para a próxima posição, mais o valor do incremento menos 1 até o final com o incremento indicado. Por exemplo, se eu quiser uma lista de 1 a 5 de 1 em 1, eu escrevo range 1 a 5 de 1 em 1. Se eu quiser uma lista de 0 a 10, de 3 em 3, e assim por diante. A partir de uma visão básica de como uma lista pode ser manipulada, vamos considerar 3 ações com operações de conjuntos, sendo elas está contido, união e intersecção. Para saber se um elemento está contido em um conjunto, ou seja, em uma lista de valores, será criada a função member, a partir da seguinte definição: declaração de member, função que recebe 2 argumentos, um argumento numérico e um argumento lista numérica,
e retornará como resposta o tipo de dado lógico da linguagem. Truval. Se estiver usando o interpretador Hope no sistema operacional FreeBSD, troque por bool, sendo member definido a partir de qualquer valor com lista vazia, new. Eu posso também usar esta forma se eu desejar, mas vou manter a palavra new. Retorna como resposta false. Não sendo a função falsa, ela deverá executar a sua ação, onde o argumento A, que é o número, aplicado sobre a lista de x a xs, poderá retornar. Se o argumento A for igual à cabeça da lista, então é verdadeiro, true. Caso contrário, member pegará o elemento A e fará sua comparação com o restante da lista. A partir de agora, é possível saber, por exemplo, se o valor 4 é membro da lista 1, 2, 3. E o resultado será falso. Saber se o número 3, se o elemento 3 é parte da lista 1, 2, 3. E o resultado será verdadeiro. A partir desta ação, vamos aprender a fazer duas operações da teoria de conjuntos, a união e a intersecção. A ação de união refere-se a uma função que recebe duas listas como argumento e retorna uma lista a partir das duas. Neste caso, se a função união receber o primeiro argumento como uma lista e o segundo argumento como uma lista vazia, retornará apenas a primeira lista. Se a lista estiver vazia, retornará apenas a segunda lista. Como ação real, recebido duas listas, face a união da lista A com a lista B. Assim sendo, union, lista 1 formada por 1, 2 e 3, unida a lista 2 formadas por 4, 5 e 6. Eis o resultado. Como visto, a união é a formação de todos os elementos pertencentes a dois conjuntos. No caso da intersecção, esta será formada pelos elementos que são comuns entre dois conjuntos. Então vejamos. Declaração da função intersection, que recebe dois argumentos numéricos do tipo lista e retorna como resposta uma lista também numérica. A intersecção de um conjunto não pode existir se um dos conjuntos for vazio. Assim sendo, estas duas condições precisam ser definidas. Se a segunda lista informada for vazia, a intersecção é vazia. O mesmo ocorre para o caso de ser vazia a lista e a segunda lista tiver algum conteúdo. Para realizar a intersecção, será necessário fazer uso como função auxiliar à função anteriormente definida, member. Assim sendo, a intersecção será definida a partir da lista A relacionada com qualquer elemento da lista B. Se x for membro da lista A, então x será anexado à intersecção de A com B. Caso contrário, apenas será realizada a intersecção de A com B.
Por exemplo, intersecção de um conjunto vazio com um conjunto com algum conteúdo será vazio. Se indicado para a intersecção o primeiro argumento, uma lista contendo conteúdo, e o segundo argumento, uma lista vazia, o retorno será uma lista vazia. No entanto, se fornecido duas listas contendo conteúdos e havendo nessas duas listas conteúdos que sejam idênticos, como estes, será mostrado os elementos da intersecção. Outro exemplo. Existem outras operações que podem ser realizadas aplicando-se teoria de conjuntos e outros eventos matemáticos que você, como programador, pode executar. Aqui encerro esta apresentação, desejo um grande abraço, peço que não se esqueça de se inscrever no canal, de dar joinha e também de considerar o livro que lancei sobre linguagem ROP como ampliação desta apresentação. Muito obrigado, até breve.